Fala, time Stalker da redação. Estamos aqui gravando. Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de maio. A gente vai dar início ao nosso primeiro vídeo aqui da playlist do Comentando a Redação. Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar comentando a redação do vencedor, que foi o Gustavo, da semana bônus do Stalker. Então, para quem já está inscrito no laboratório, para quem já está participando do laboratório, já tem acesso às propostas de redação, já tem acesso às semanas de redação. Então, Comentando a Redação vai ser uma playlist de redações onde eu vou estar analisando passo a passo onde foi o erro que o aluno cometeu. Então, como primeiro vídeo aqui da playlist, eu vou estar analisando uma proposta bônus que eu propus lá no nosso laboratório. Então, na segunda semana de temas de redação, eu propus essa ideia de fazer uma proposta bônus e o vencedor seria aquele que tirasse a nota maior na redação. Então, o aluno Gustavo foi o que se destacou na nota da redação. Lembrando que o pessoal que já está no laboratório, só para frisar que tudo que eu sei que eu já falei várias e várias vezes, continuem, persistam, continuem praticando redação. Se você está chegando agora aqui no canal do YouTube, está por fora do que eu estou falando para vocês, então se inscrevam no canal, participem do nosso grupo no Telegram. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, o nosso grupo no Telegram, para você poder acessar, você vai lá no nosso perfil do Instagram, que é @stalker da redação. Lá tem o link na bio, onde vocês vão preencher um formulário, tá bem? Ou senão vocês vão lá no site do Stalker, que é stalkerdaredação.blogspot.com. Lá vocês vão ir na parte onde tem formulário do Telegram, grupo do Telegram, preenche o formulário e no final vocês clicam para entrar no grupo, tá bem? O grupo é totalmente gratuito. Lá vocês terão acesso às aulas de redação que eu posto aqui no canal do YouTube, fora ao laboratório, que é exclusivo para quem está no grupo. Então, vamos agora analisar passo a passo sobre a redação do Gustavo, que tirou 840, tá bem? Ele começa, toda a redação, ela precisa começar com o repertório. Não é algo que está sendo obrigatório, porque no Manual dos Corretores não vem dizendo que é obrigatório você iniciar com repertório. Mas uma dica que eu dou, um conselho que eu dou a vocês é iniciem a introdução de vocês com um repertório. Porque o importante na introdução é apresentar as suas duas teses. É apresentar o que você vai defender durante todo o texto. E para você fazer isso, um conselho que eu dou para vocês é que utilizem um repertório que seja legitimado e produtivo com o tema. Então você já liga desde o início o repertório com uma das palavras-chave do teu tema, tá bem? Ele começa elaborando a redação, trazendo o repertório da Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, assegura aos menores de idade. Aqui, o correto seria ele colocar a Constituição assegura. A Constituição Federal de 1988 assegura, porque logo na frente tem o verbo assegurar. E o na Constituição, o na não estabelece relação com o verbo assegura, fica incorreta a frase. Então você tem que tirar o na e colocar um a. O correto seria que ele colocasse um a aqui. A Constituição Federal de 1988, eu já recebi redações em que os alunos colocavam na Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal assegura. Aí ela assegura o quê? Faltou vírgula aqui. Aos menores de idade, proteção. Aqui foi uma questão de escrita, porque
A gente precisa tomar bastante cuidado, quem faz a letra bastante desenhada, ter cuidado com o uso das letras, com a escrita das letras, porque às vezes você pode escrever um C e eu posso entender que é um A. Então evitem fazer a escrita dessas letras, assim, de letras desenhadas demais, porque quando você desenha demais a letra, pode ficar complicado para o corretor ele entender que uma letra é um A, mas só que era um C. Então tem que tomar cuidado na hora que estiver escrevendo. Eu tinha muita dificuldade com isso, eu tive um corretor de redação que ele sempre me alertou. Eu tinha a letra muito desenhada, ainda tenho, mas eu aprendi a controlar mais. E tinha horas que eu fazia as letras um pouco estranhas e eu precisava controlar isso, porque às vezes eu colocava uma letra lá que nem dava para compreender. E quando não dá para compreender a formação de uma letra ali, a letra ela vai estar sendo difícil, de difícil compreensão. Não misturem isso que eu estou falando com letra ilegível, porque tua letra, para ser ilegível, ela tem que não estabelecer uma formação de palavras. Então, por exemplo, você pega um texto em que você não entende nada do que está escrito. Por exemplo, as sequências das palavras, as sequências das letras não estão formando palavras. Então você tem ali um texto ilegível, porque há uma mistura de letras, mas não há nenhuma formação de palavras. Então é considerado um texto ilegível. No caso dele aqui, não é essa questão de ilegibilidade. A letra dele dá para compreender. Agora, tomar cuidado quando for escrever algumas letras para não desenhar muito a sua letra, para não ficar difícil para o corretor compreender. Então, a menores de idade, proteção contra a pedofilia. É, é, eu coloquei aqui que estava repetindo porque durante o texto vai aparecer muito o termo pedofilia, já que o tema tinha essa palavra-chave. Gente, quando vocês receberem um tema de uma proposta de redação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é separar palavras-chave. Depois, você vai atribuir para cada palavra-chave um sinônimo, porque isso evita que você faça repetição várias vezes durante o teu texto. Então, pegou a proposta de redação do Enem, eu falei isso até no vídeo anterior sobre como ler a proposta de redação. Pegou a proposta de redação, separa as palavras-chave e atribui para cada palavra-chave um sinônimo, porque isso evita você repetir, já que você precisa, no desenvolvimento, novamente retomar o tema, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Fora que já é necessário na introdução, não é obrigatório, mas eu aconselho na introdução vocês já delimitarem um tema, já apresentarem um tema, porque isso evita tangenciá-lo, que é quando você não apresenta todas as palavras-chave do tema. Ou, senão, quando você fala apenas do assunto, de um assunto em si, mas não fala do assunto por completo. Então, se o tema é os estigmas associados às doenças mentais, eu só falo só sobre doenças mentais, eu estou tangenciando, eu não estou utilizando as outras palavras do tema. É preciso utilizar todas as palavras do tema. Se não der para você utilizar todas na introdução, coloca no desenvolvimento, tá bem? Mas evita esquecê-las. Então, continuando. No entanto, o uso de um conectivo que retoma a ideia anterior, no entanto, na prática, tais direitos, então ele retoma a Constituição Federal, bom uso de conectivo, tais direitos, tal direito, ele colocou tais direitos, porque ele vai citar apenas um, que é a questão da proteção às crianças que sofrem contra a pedofilia. Então, se eles só citam direito, não era para ter colocado tais direitos, era tal direito, porque você cita apenas um direito. Se fosse mais de um direito, quando você fala que assegura aos menores de idade proteção contra a pedofilia, no entanto, na prática, tal direito, porque você só cita um. Se fosse proteção contra a pedofilia e segurança ou bem-estar social, aí seria tais direitos, porque seria mais de um direito. Então aqui seria tal direito. Não são efetivados.
não são efetivados. No caso aqui, ficou no plural. Na prática, tal direito não é efetivado. Eu até me esqueci de colocar a correção aqui, mas eu já estou passando no vídeo. Fazendo com que, faltou vírgula, eu vou iniciar uma explicação, fazendo com que persista em nossa sociedade, a repetição do termo sociedade, os crimes de pedofilia na internet. Então, ele apresenta aqui a palavra crimes, apresenta aqui a palavra pedofilia que repetiu novamente, tá vendo? A constância da repetição, por isso que eu digo no vídeo anterior que vocês precisam atribuir um sinônimo para cada palavra-chave do teu tema, para evitar repetição. Por isso que você precisa atribuir sinônimos. Sob esse viés, a falta de debate acerca dessa problemática e as redes sociais são fatores agravantes desse imbróglio. Então ele apresenta aqui duas teses para destrinchar durante o texto. Então ele fala sobre a falta de debates e ele fala também sobre as redes sociais. Eu sempre aconselho vocês que estão iniciando agora a trabalhar mais um pouco a respeito de modelo coringa de redação. Utilizar causas coringas que vocês podem utilizar para vários temas, mas claro que isso não evita que vocês utilizem as causas que vocês quiserem. Mas às vezes vocês fazem uso de uma causa que às vezes nem vocês mesmos conseguem trabalhar. Eu não sei se foi o caso que ocorreu nessa redação, porque eu estou comentando ela aqui junto com vocês. Então o Gustavo ele traz aqui duas teses, que foi a falta de debate, que é uma causa totalmente coringa, que é o silenciamento, acerca da problemática e as redes sociais, que poderia ser substituído por mídias, má influência midiática. Então vamos ver como é que ele vai trabalhar agora nos desenvolvimentos. A introdução dele foi bem trabalhada, porque ele trouxe um repertório legitimado, e ao mesmo tempo pertinente com o tema, porque ele liga a palavra-chave do texto ao repertório, então é pertinente ao tema, e produtivo, porque estabelece relação com o assunto. Tá bem? Então aqui ele já ganhou 200 pontos. Continuando. Lembrando que no caso do que ele fez aqui, na questão da apresentação do repertório, ele trouxe sim um repertório legitimado, pertinente, produtivo, mas eu vou analisar os outros repertórios também do que vem no desenvolvimento, tá bem? Porque eu vou avaliar o que está mais completo. Em primeira análise, mas sempre vocês comecem, volto retomando aqui uma dica para vocês, sempre vocês comecem a introdução de vocês trazendo o repertório produtivo, pertinente e legitimado com um tema. No caso aqui, ele fez isso. Ele fez essa questão do pertinente, produtivo e legitimado. Então, logo na introdução, vocês trazem um repertório que se ligue a uma das palavras-chave do tema, tá bem? Porque na argumentação, na parte do teu desenvolvimento, você já vai ficar mais tranquilo, mas você precisa retomar o tema. Em primeira análise, então, ele utiliza um conectivo. Em primeira análise, esse necessário aqui ficou incorreto, porque o termo certo para se colocar aqui era necessário. O correto é necessário ressaltar. O verbo ele tem que conectar-se com o sujeito, porque o sujeito é ausência. Então, em primeira análise, é necessário ressaltar a ausência de debate. Ausência de debate, falta de debate. Muito bem, mas repetiu a palavra debate aqui, ó. Debate. No manual dos corretores, a gente tolera no mínimo 2 repetições.
é essa questão das repetições. Mas como ele repete outras palavras várias vezes, então esse termo aqui também foi considerado como uma repetição. Evitem repetir. Evitem repetir palavras nos textos. Nos ambientes familiares e educacionais. Sobre tal assunto, essa parte aqui de sobre tal assunto ficou. Vou até mostrar o comentário aqui. Ficou um pouco estranho, porque que assunto? Ficou um questionamento para o corretor compreender a ausência nos ambientes familiares e educacionais, a ausência de debate nos ambientes familiares e educacionais sobre tal assunto. Mas que assunto? Eu sei que o assunto é a pedofilia, mas ele poderia retomar essa ideia aqui, evitando repetir o mesmo termo pedofilia. Tá bem? Então, essa parte aqui ficou um pouco a desejar, porque faltou a apresentação do assunto, do que seria, do que ele iria trabalhar. Então, faltou essa presença. Ficou tipo uma pergunta. Aliás, ficou uma pergunta porque o corretor ele leu, ele vai se perguntar, mas que assunto é esse? E ele vai continuar a leitura. Então, não pode deixar uma espécie de lacuna de pergunta para o corretor. Você tem que elaborar o teu texto, deixando bem claro. O corretor, ele não quer encontrar meios de se perguntar, até mesmo porque, claro que ele não colocou aqui um ponto de interrogação, né? Mas quando ele fala sobre tal assunto, mas que assunto é esse? Então o corretor ele precisa compreender do que ele vai falar. Continuando, de acordo com a filósofa Hannah Arendt, em Banalidade do Mal, então ele vai trazer aqui um repertório, afirma-se que esse que aqui, faltou vírgula, afirma-se que, porque eu vou afirmar, eu vou falar sobre alguma coisa, então eu preciso colocar a vírgula depois do que. Afirma-se que a sociedade, o termo sociedade repetiu, ele falou sobre sociedade lá na introdução, então a gente tem que evitar repetir o mesmo termo várias vezes na redação. Que acostumou com a crueldade humana, tornando-se seres alienados que aceitam as situações. Então ele vai aprofundar o argumento dele. Quando ele traz lá o repertório de Hannah Arendt sobre banalidade do mal. Então ela já vai se aprofundar nesse repertório. Afirma-se que a sociedade se acostumou com a crueldade humana, tornando seres alienados que aceitam as situações. Agora ele vem aprofundar o argumento dele. Seguindo essa linha, ele conecta a ideia. Seguindo essa linha de raciocínio, atualmente a pedofilia repetiu de novo o termo, atualmente. Esse atualmente aqui, o que ocorreu foi que ele separou, mas o L aqui, ficou distante do A. O L deveria ter ficado junto com o A e o mente tinha ficado nessa linha. Então é questão de separação silábica. Atualmente a pedofilia faltou o acento no é um assunto poucamente esse verbo poucamente eu substituiria por pouco discutido, porque o assunto, quando você lê, a frase ela não estabelece um sentido. Poucamente não é um termo muito chulo, muito vago. Então substitui por pouco discutido. Então, atualmente, a pedofilia é um assunto pouco discutido e conscientizado, resultando em crianças que desconhecem o que fazer em uma determinada situação. Essa argumentação dele aqui, eu acho que eu até coloquei, algum comentário. Deixa eu ver se eu coloquei.
A argumentação dele tá ok. Tá ok. Eu sublinhei aqui de vermelho porque eu senti ausência. Não é que a argumentação ficou ruim. Porque eu não tô aqui pra dizer se o texto ele tá bom, se ele tá ruim. A argumentação dele seguiu um fluxo bom na questão da ideia. Seguindo essa linha de raciocínio, atualmente a pedofilia é um assunto poucamente discutido e conscientizado, resultando em crianças que desconhecem o que fazer em uma determinada situação. Muito bem, ele ligou a ideia anterior, mas eu senti a ausência da apresentação do tema. Ele falou só sobre pedofilia, mas faltou apresentar as outras palavras-chave do tema. Então, é só isso que eu sentia de ausente aqui nessa parte. Desse modo, é notável que, faltou vírgula, é notável que a afirmação da filósofa, ele repetiu o termo filósofa de novo, se configura no corpo social contemporâneo, se configura na sociedade atual. Bom desfecho crítico, mas só que aqui o correto é configure. Se configure no corpo social, que corpo social é um termo que está no masculino, eu preciso colocar o verbo no masculino também. Em segunda análise, ele traz um conectivo. Vamos agora para o D2. Ele traz um conectivo. Em segunda análise, as redes sociais, que é a tese 2, ele acaba repetindo o termo. Eu coloco repetição do termo porque é a repetição da palavra. Em segunda análise, as redes sociais, apesar de sua enorme contribuição, separação aqui ficou incorreta. O N ele deveria ter ficado junto com o CO. Então, esse N aqui, devia ter ficado aqui. Ou senão, ele tirasse o CO daqui e colocasse aqui embaixo. Ia ficar um espacinho aqui, mas tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que ocorre muito em redação do Enem. E vocês precisam estar de olho quanto a isso. Quando vocês pegam a folha de redação, por isso que eu aconselho muito o pessoal que é do laboratório a utilizar o modelo de folha que eu disponibilizo. Por quê? Porque quando você faz no caderno, o espaçamento, as margens, elas são totalmente diferentes de uma folha de redação. Então, utiliza o modelo que eu disponibilizo. Cuidado com as margens. Enorme contribuição nas relações sociais do cotidiano. Existe um lado negativo. Em segunda análise, as redes sociais, apesar da sua enorme contribuição nas relações sociais do cotidiano, existe um lado negativo. Mas que lado negativo? Aí vamos ver se ele traz isso na argumentação dele. Tá bem? Segundo, traz o conectivo. Segundo Zygmunt Bauman, as redes sociais são uma armadilha. Neste contexto, ou seja, em que contexto? Na fala de Zygmunt Bauman, muitos indivíduos pedófilos aproveitam do fato de sermos um mundo globalizado. Esses sermos aqui, essa parte aqui ficou com uma marca de oralidade, ou seja, uma espécie dele tentar se apresentar na argumentação. O fato de sermos um mundo globalizado para entrar em contato com as crianças. Repetiu crianças novamente, porque ele já falou isso lá no desenvolvimento 1. Pela internet, com as crianças pela internet, assediá-las. Logo, esse logo aqui é um conectivo para conclusão, então ele vai encerrar a ideia. Uma dica que eu dou é evite utilizar o logo como um conectivo para desfecho crítico, para desfecho das tuas ideias. Utilize o logo somente na conclusão, porque o logo ele vai trazer uma ideia de encerramento. Claro que aqui você está encerrando o parágrafo 2, mas deixa para utilizar o logo quando você for encerrar suas ideias. Então, logo, medidas precisam ser tomadas. Tá vendo que o logo tem mais cara para conclusão. Então, você deixa o logo para utilizar na conclusão, no tópico frasal conclusivo. Logo, é essencial que, faltou vírgula aqui depois do que, os responsáveis observem
seus filhos no dia a dia. Ele trouxe um desfecho. Eu só mudaria a questão do logo. Então, repertório 1 e 2, show, porque ele trouxe um repertório. Repertório 1 e 2. Desenvolvimento 1 e 2, tá ok, porque ele trouxe um repertório. Não se conectou, não trouxe um repertório que conecte a uma das palavras-chave do tema. O único até agora foi apenas o da introdução. O desenvolvimento 2, ele fala sobre redes sociais. Esse aqui foi legitimado e produtivo, porque esse aqui sim se conectou ao termo redes sociais, mas ele repetiu muito essa palavra. Temos que ter cuidado com repetições, mas o repertório aqui ele é legitimado, porque é uma citação de um filósofo, e é produtivo, porque estabelece a relação com o assunto em questão. Só senti também a ausência da apresentação de todas as palavras do tema, não de todas, poderia ser delimitado o tema, mas que retomasse o tema no desenvolvimento 2, quando vai argumentar. Quando você for argumentar, você traz a delimitação temática. Na conclusão, ele iniciou com um conectivo, portanto, medidas são necessárias para combater os crimes, repetição aí do termo crimes de novo, os crimes de pedofilia, repetir pedofilia. Por isso que eu falo muito em você separar as palavras e atribuir para cada um sinônimo, porque isso evita que você repita tanto termo tantas vezes. Perceberam que quando a gente vai escrever uma redação, a gente tenta evitar repetir. Mas parece que quando a gente vê lá a frase temática, a vontade é de sair repetindo as palavras-chave durante todo o texto. E a gente tem que evitar isso. É preciso apresentar as palavras-chave. Mas cuidado com a repetição e cuidado com a ausência de algumas palavras. Porque o tema, ele vem com todas as palavras-chave, mas você só utiliza algumas. Tem que usar todas para evitar tangenciar. Cabe ao Ministério da Educação, trouxe um agente, órgão de responsabilidade pelo ensino. Correto? Era órgão responsável pelo ensino. Tiro fazer e coloca elabore, porque aqui ficou estranho. Órgão de responsabilidade pelo ensino, fazer projetos, elaborar projetos pedagógicos. Faltou acento. A palavra faltou acento no O, acento agudo. Então, ele trouxe agente, ele trouxe o detalhamento do agente. Então, aqui somando 80 pontos. Ele trouxe também fazer projetos pedagógicos, é uma ação. Então, 1, 2, 3 elementos. Já tem aqui na competência 5, ele já teria aqui 120 pontos. 120 pontos, mais o meio modo, 160 pontos. Por meio das instituições, depois de por meio coloca a vírgula, que por meio é conectivo. Por meio do quê? Por meio das instituições de ensino, com a finalidade de conscientizar as crianças a como fazer caso sofra um assédio. Esse aqui faltou a vírgula, aqui só foi repetição dos termos, aqui faltou a crase no A, tá bem? Mas aqui ele trouxe todos os 5 elementos. Ministério da Educação, órgão de responsabilidade pelo ensino, ação, detalhamento, agente, detalhamento, perdão, tô com a cabeça na lua. Agente, detalhamento, a ação, o meio modo e a finalidade, que é com o fito de reverter o quê? Com o fito, com a finalidade de conscientizar as crianças. Então ele trouxe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu trouxe os 5 elementos. Eu posso continuar lendo o texto, mas eu vou avaliar a proposta de intervenção mais completa. No caso, na competência 5, ele tirou 200 pontos.
Além disso, é fundamental a vigilância, esse A aqui, faltou crase. A vigilância tem acento circunflexo, a vigilância dos tutores nos menores, correto é menores, aqui está escrito menor, era menores de idade, aqui está menor de idade. Foi um erro de escrita. Vendo aqui era melhor colocar observando suas redes sociais, repetiu redes sociais de novo. E comportamento, fazendo assim, então agora ele vai fechar, ele traz o fechamento, fazendo assim, faltou vírgula, fazendo assim, a erradicação era erradicação, faltou outro R aqui, eu nem vi esse errinho, erradicação, senão vai ficar erradicação desse problema que urge no nosso meio social. Faltou um nó aqui também, no nosso meio social, repetiu social, porque lá na introdução tem a palavra social, colocando em prática o que consta na Carta Magna. Então ele faz aqui um fechamento cíclico, que ele retoma a ideia da introdução. Um texto muito bem elaborado, muito bem projetado, agora só precisa ter cuidado na hora de preparar o projeto de texto, para ter cuidado com a parte da retomada do tema, da parte da argumentação. Quanto à conclusão, ele fez tudo organizado, trouxe os 5 elementos. Na introdução, outra coisa, a questão da tese. Quando você for utilizar a tese, evite repetir ela nos desenvolvimentos. Você coloque sinônimos para evitar repetir a mesma coisa várias vezes. Porque não é porque é a tua tese que você vai sair repetindo o mesmo nome. Você fala falta de debates. No desenvolvimento 1 você fala silenciamento, porque é a mesma coisa, a mesma palavra. Ou mesmo, uma palavra com o mesmo sentido. Então, só foi isso mesmo, porque ele faz uso de conectivos, que é avaliado na competência 4. Ele traz conectivos interparágrafo e intraparágrafo. Ele traz os 5 elementos da proposta e faz a redação em cima do que é pedido pelo tema. Então, meus parabéns, a redação tá ok. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é apenas o primeiro vídeo aqui da playlist do Comentando a Redação. Vão assistindo os vídeos que eu posto, porque aqui eu vou estar sempre dando dicas com as correções dos alunos para vocês poderem ter noção de onde precisam melhorar.